Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Vamos falar agora da Série C do Campeonato Brasileiro. Já gravei vídeo da Série A, da Série B, já gravei vídeo da Bzinha, a última divisão do Campeonato Paulista. Vamos falar agora da Série C. E por que da Série C? Se vocês lembram, ou se não lembram, eu vou passar para vocês. Na semana passada, quando terminou o turno, são 2 quadrangulares. No grupo B, nós temos Mirassol, Volta Redonda, Botafogo de Ribeirão Preto e Aparecidense. No grupo C, Paysandu, Figueirense, ABC e Vitória. Você vai jogar em turno e retorno dentro dos respectivos grupos. Os 2 primeiros colocados garantem o acesso à Série B e os primeiros colocados de cada grupo disputam o título da Série C. Esse é o regulamento simples da competição. Na semana passada, no fechamento do turno, nas 3 partidas do turno, Mirassol, Botafogo de Ribeirão Preto e o ABC estavam bem afastados e, olha, dependiam de vitórias para garantirem até o acesso antecipado nesta quarta e antepenúltima rodada dos quadrangulares. Pois bem, ninguém venceu. E aí a definição ficou para a próxima rodada. Mas podemos chegar na última rodada, na sexta, com todos os times brigando pela classificação. Vejam como está equilibrada a Série C. E por que eu falo isso? Porque no grupo B, o Mirassol, que liderava com 7 pontos, empatou em casa com Volta Redonda. O Botafogo, que era o vice-líder com 6 pontos, perdeu em casa para a Aparecidense. E aí você ficou com o Mirassol com 8, Botafogo de Ribeirão Preto com 6, os dois continuam em primeiro e segundo, na zona de classificação. Volta Redonda e Aparecidense com 4, ainda com chance. Então, evidentemente, que ficou ainda mais equilibrado o grupo C. No grupo B, o ABC, que estava disparado, empatou em casa com o Vitória, mas segue na liderança com 8 pontos, o Vitória com 5, 3 a menos em terceiro. O vice-líder Figueirense, com 6, perdeu do Paysandu. O Paysandu tinha perdido as 3 do turno e abriu o retorno ganhando do Figueirense lá na Curuzu por 1-0 e deixou tudo embolado. ABC 6, Figueirense, ABC 8, Figueirense 6, Vitória 5, Paysandu 3. Tudo indefinido e eu vou passar tudo para vocês, todos os detalhes, ficha técnica e tal das 4 partidas. Antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho aí para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente dê o seu like, dê sua opinião. Vamos fazer aquele bate-papo que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Bom, pois bem, então vamos falar especificamente do grupo B. O grupo B, se o Mirassol vencesse o Volta Redonda neste domingo, foi a última partida deste domingo, dia 11 de setembro, ele garantiria antecipadamente o acesso. E olha, teve perto inúmeras vezes. Ele empatou 3-3 com o Volta Redonda, mas fez 1-0, fez 2-1, fez 3-2 e no finalzinho, nos acréscimos, o Volta Redonda ficou vivo e impediu o acesso antecipado do Mirassol. E esse 3-3 emocionante aconteceu com o Mirassol jogou com Darley, Léo Duarte, depois Ivan, Luiz Gustavo, Rodrigo San e Pará, Daniel, depois Júnior Todinho, Paulinho, depois Cauã e Camilo. Matheus Oliveira, depois Osman, Mingote, depois o Vinícius Diniz e Negueba, o técnico é o Ricardo Catalá. O Volta Redonda empatou na raça, no peito e na raça com o Dida, o Wellington Silva, depois Júnior Amorim, Irã, depois Davidson, Luiz Paulo, depois Natan, Bruno Barra, depois o Pedro Torres, Henrique Silva, depois o Igor Bolt, Matheus Alessandro e Pedrinho, Caio Vitor e Lelê. O Mingote fez 1-0 para o Mirassol aos 18 do primeiro tempo e caminhava tudo para a vitória parcial no primeiro tempo, quando no finalzinho do primeiro tempo o Lelê empatou 1-1. Veio o segundo tempo, o Negueba fez 2-1 para o Mirassol aos 17 e aos 31 o Lelê de novo, o melhor em campo para mim, o Lelê empatou 2-2. Aí o Pará fez 3-2, o lateral esquerdo fez 3-2 para o Mirassol aos 37 do segundo tempo. Pois bem, numa jogada de um bom ataque do time do Volta Redonda, a bola bateu no Osman, que é o atacante do Mirassol, enganou o goleiro Darley e foi 3-3 aos 49 do segundo tempo. Moral da história, Mirassol com 8 pontos segue na liderança,
depende de uma vitória só nos 2 últimos jogos para subir, mas perdeu a chance de subir antecipadamente. E o Volta Redonda com 4 tem 2 a menos que o Botafogo, está na briga. Está na briga, né? Até se o Mirassol perder 2 ele ganhar os 2, ele passa até o Mirassol. Então ficou muito, muito aceso esse grupo. E pela manhã, nesse domingo, já que o jogo do Mirassol foi à noite, o Botafogo perdeu a chance até de assumir a liderança. Porque se ele vencesse em casa, ele assumia a liderança e, olha, ficaria 1 ponto do acesso. Pois bem, perdeu de virada da Aparecidense. E deixou tudo embolado. Botafogo perdeu por 3 a 2, outro jogo com muitos gols. E aí o Botafogo ficou com 6 em segundo, o Mirassol em primeiro com 8, Volta Redonda e o Aparecidense com 4. Então na rodada que vem pode mudar tudo isso aí. Então a situação ficou assim. Bom, o Botafogo perdeu com David, Erickson, depois Mantuan, Diego Guerra, Marcel e Jean Vitor. Tarek, depois Dudu, João Diogo. Felipe Souto, depois Thiaguinho e Gustavo Xuxa. Salatiel, Bruno Michel, depois o Delgado, o técnico é o Paulo Baier. A Aparecidense conquistou uma vitória espetacular, comandada pelo técnico Moacir Júnior. Aliás, na primeira fase do turno, né, já tinha vencido o Botafogo em Ribeirão Preto também. Aparecidense venceu com Pedro Henrique, Adriel, Wesley Matos, Ricardo Lima e Rodrigues, depois Matheus Leal, Renato, Joãozinho, depois Cardoso, Rodriguinho, depois Bruno Henrique, Robert, depois Balardim, Alex Henrique, Giovanni, depois Vanderlei. Olha, o jogo foi excelente, o jogo foi extremamente disputado e o Botafogo começou fazendo 1 a 0 com o gol do João Diogo. Fez 1 a 0 no primeiro tempo. A Aparecidense foi buscar com o Gilvan o empate 1 a 1, né? Foi buscar empate com 1 a 1. E aí depois, no segundo tempo, a Aparecidense jogou melhor, o Joãozinho fez 2 a 1, né? Deixou o jogo um pouco mais intranquilo para o Botafogo. O Botafogo foi atrás, tentou fazer de tudo para chegar ao empate, mas com o Rodriguinho acabou fazendo 3 a 1, o próprio Aparecidense. O Botafogo ainda cobrando pênalti com o Gustavo Xuxa, descontou 30 e pouco do segundo tempo, mas em que mais que atacou, a Aparecidense com tranquilidade conquistou essa brilhante vitória. E vitória que deixou o grupo embolado, hein? Tem 6 pontos em disputa nas 2 últimas rodadas, Mirassol 8, Botafogo 6, Volta Redonda e Aparecidense 4 pontos. Bom, vamos passar para o grupo C, onde também a disputa promete, né? Promete porque você tinha um time que estava praticamente morto, que era o Paysandu, e agora você ficou numa situação um pouco mais cautelosa, porque o Paysandu, se vencer as 3, pode chegar a 9, e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Pois bem, vamos começar então com o ABC e Vitória, que jogaram no sábado, a única partida do sábado. O ABC e Vitória empataram em 0 a 0. Apesar do ABC partir para cima e tal, o Vitória, inteligente, soube marcar forte. O João Bursi fez uma marcação especial ali e tal, e que mais que bateu, o ABC acabou empatando dentro de casa. O ABC do técnico Fernando Marchiori empatou com Matheus, Marcos Vinícius, Ícaro, Richardson e Daniel Vansan. O Wellington Reis, Eric Varão, Felipinho, depois Garré, Fábio Lima, depois Lucas Douglas. No ataque o Alisson, depois o Gustavo França, o Enan e depois o Heron. 0 a 0, com o Vitória do João Bursi, jogando com Dalton Alemão, Alan Santos, Marco Antônio Sanches, Léo Gomes, Gabriel Honório, depois Gabriel Santiago, Dionísio, depois João Pedro, Eduardo, Luigi, Trellis, depois o Rodrigão. Técnico João Bursi, 0 a 0. O ABC segue líder, 8 pontos, dependendo de uma vitória nas 2 últimas rodadas, contra o Vitória, que tem 5, tem 3 a menos. Quer dizer, está super vivo na parada. E a situação ficou ainda melhor porque o Paysandu, o Lanterna, né, melhor para o ABC, claro. O Paysandu Lanterna ganhou do Figueirense. Se o Figueirense ganhasse, ele roubava a liderança do Paysandu. Assim como o Botafogo estivesse vencido, ele também roubava a liderança do Mirassol. Pois bem, o Paysandu, que tinha perdido as 3, acabou vencendo por 1 a 0. O gol foi do Danley, ele saiu do banco de reservas,
e veio para o segundo tempo e fez o gol da vitória aos 7 minutos do segundo tempo. O Paysandu do técnico Márcio Fernandes, que ainda sonha, jogou com Thiago Coelho, Leandro Silva, depois Gabriel, Genilson, Neylor e Wesley, depois o Jean Henrique, aí Mikael, depois o Patrick Bray, João Vieira e Marlon, José Aldo, depois Serginho, Robinho, Marcelinho, depois o Darley. Esse foi o time do Paysandu que venceu a primeira, 3 pontos, ainda é o lanterna, mas ele tem 2 pontos menos que o Vitória e 3 menos que o Figueirense. Está um pouco mais difícil em relação ao ABC, mas enfim, dá para sonhar ainda. E o Figueirense jogou com e perdeu com Wilson, Muriel, Natan, Fernando, Cadu e Zé Mário, Moacir, depois Robinho, Oberdan, Léo Arthur, Andrew, depois John Clay, Tito, depois Gustavo Henrique, Jean Silva, depois Gustavo Ramos. Esse grupo ficou ABC 8, Figueirense 6, Vitória 5 e Paysandu 3. Então você vê que tudo pode acontecer, o campeonato está aberto, faltam 2 rodadas e principalmente, né, a gente tem que entender que agora cada rodada é decisiva, né? É decisão mesmo, porque se está indefinido, o quarto colocado aqui no grupo B, a Aparecidense, pode vencer na rodada que vem o Volta Redonda e a 7. E se o Mirassol vencer o Botafogo, ele pode ultrapassar o Botafogo. Então já entra na zona de classificação. No caso do ABC e do Mirassol, eles estão um pouco mais tranquilos. Os dois estão com 8 pontos, mas não podem vacilar também. Até porque eles jogaram dentro de casa nessa rodada e vão jogar fora na próxima, né? O Paysandu vai ter que jogar fora de casa, vai ter que vencer seu jogo para continuar vivo. Se ele empatar ou perder na rodada passada, ele já sai. A mesma coisa vale para Aparecidense e Volta Redonda, que vão se enfrentar. Quem perder praticamente sai, dependendo do outro resultado. Então, até por isso, a quinta rodada vai ser decisivo. E claro, semana que vem eu venho para trazer todos os detalhes da quinta e penúltima rodada dos quadrangulares finais da Série C do Campeonato Brasileiro. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!